Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a este primeiro dia de abril de 2026, uma manhã que Deus preparou especialmente para você. Hoje não é apenas mais um dia no calendário, é o início de um novo mês. Uma página em branco que o Senhor coloca diante de ti, cheia de possibilidades, promessas e oportunidades de recomeçar. Se nos últimos meses você enfrentou batalhas difíceis, se carregou pesos que pareciam impossíveis de suportar, se sentiu que as portas estavam fechadas e os caminhos bloqueados, quero que saiba que este novo mês traz consigo a chance de entregar tudo isso nas mãos do nosso Pai Celestial. Abril de 2026 pode ser o mês da sua virada, da sua restauração, do cumprimento daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Mas para isso, precisamos começar certo, começar com oração, começar entregando cada dia, cada plano, cada sonho nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Esta manhã convido você a fazer comigo uma oração poderosa de entrega e consagração deste mês ao Senhor. Escreva nos comentários: entrego abril nas mãos de Deus. E permaneça até o final, porque o que você vai experimentar aqui pode transformar não apenas este mês, mas toda a trajetória do seu ano. Prepare o seu coração para sentir a presença do Pai neste amanhecer. A Bíblia nos ensina em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagra ao Senhor tudo o que fazes e os teus planos serão bem-sucedidos. Este versículo não é apenas uma sugestão, é uma promessa poderosa de Deus para aqueles que decidem colocar suas vidas, seus projetos e seus meses inteiros nas mãos do Criador. Consagrar significa separar, dedicar, entregar com propósito e intenção. Quando começamos um novo mês consagrando-o a Deus, estamos declarando que não queremos viver pelos nossos próprios esforços, mas sim pela direção e provisão divina. Estamos dizendo que reconhecemos nossa dependência total do Senhor em cada área da nossa vida. Abril de 2026 pode trazer desafios que ainda não conheces, mas também trará vitórias que nem imaginas. Quando entregamos este mês nas mãos de Deus desde o primeiro dia, estamos permitindo que Ele ordene os nossos passos, que abra as portas certas, que feche as erradas, que nos proteja de todo o mal e nos guie por caminhos de paz e prosperidade. Não precisamos temer o desconhecido quando temos um Deus que conhece todas as coisas e que promete estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, conforme Mateus, capítulo 28, versículo 20. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, nosso Deus eterno e fiel, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã, do primeiro dia de abril de 2026, com corações gratos e reverentes. Senhor, reconhecemos que chegamos até aqui somente pela Tua graça e misericórdia. Quantas vezes nos protegeste de perigos que nem sequer vimos? Quantas vezes sustentaste os nossos passos quando estávamos prestes a cair? Quantas bênçãos derramaste sobre as nossas vidas, mesmo quando não merecíamos? Pai, hoje queremos começar este novo mês fazendo algo que sabemos ser essencial: entregar cada dia deste abril nas Tuas mãos poderosas e amorosas. Não queremos caminhar sozinhos. Não queremos confiar apenas nas nossas próprias forças. Não queremos tomar decisões sem a Tua orientação. Senhor, consagramos a Ti todos os 30 dias deste mês que agora se inicia.
Que cada amanhecer seja marcado pela tua presença, que cada tarde seja guiada pela tua sabedoria, que cada noite seja coberta pela tua proteção. Pai, entregamos nas tuas mãos todas as nossas atividades profissionais deste mês. Se trabalhamos como empregados, que sejamos exemplos de dedicação, honestidade e excelência em tudo o que fizermos. Que os nossos chefes vejam em nós algo diferente, algo que só pode vir de ti. Se somos empresários ou autônomos, que tu multipliques o trabalho das nossas mãos, que envies clientes e oportunidades, que abras portas que ninguém pode fechar. Senhor, sabemos que o sucesso não vem do nosso esforço isolado, mas da tua bênção sobre aquilo que fazemos. Derrama prosperidade sobre os nossos negócios, sobre as nossas vendas, sobre os nossos projetos. Que abril de 2026 seja um mês de crescimento profissional, de novas conquistas, de portas abertas no mercado de trabalho. Para aqueles que estão desempregados, que este seja o mês em que finalmente recebam aquela ligação tão esperada, aquela proposta de emprego que mudará tudo. Abre caminho onde parece não, Senhor. Entregamos nas tuas mãos a nossa saúde física neste mês. Toca com o teu poder curador cada corpo que está enfermo, cada pessoa que enfrenta doenças crônicas, cada um que lida com dores constantes. Pai, tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, conforme o Salmo capítulo 103, versículo 3. Neste mês de abril, que haja cura sobrenatural para aqueles que precisam. Que os exames médicos tragam bons resultados, que os tratamentos sejam eficazes, que os remédios façam o efeito necessário, mas acima de tudo, que a tua mão poderosa toque e restaure completamente. Protege-nos de acidentes, de quedas, de qualquer mal físico que possa nos atingir. Fortalece o nosso sistema imunológico, guarda-nos de vírus e bactérias, mantém-nos saudáveis e dispostos, que possamos usar este corpo que tu nos deste para te servir e glorificar o teu nome. Senhor, também pedimos saúde mental e emocional. Liberta-nos da ansiedade, da depressão, do medo. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos as nossas famílias neste mês de abril. Derrama paz sobre os nossos lares, união entre os nossos membros, amor que supera todas as diferenças. Senhor, sabemos que o inimigo tem atacado as famílias de forma intensa nestes últimos tempos, tentando destruir casamentos, afastar pais e filhos, causar divisões entre irmãos. Mas nós declaramos nesta manhã que a nossa família pertence a Ti e está debaixo da Tua proteção. Coloca um cerco de fogo ao redor dos nossos lares, conforme Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Não permitas que nenhuma arma forjada contra a nossa família prospere. Guarda os nossos cônjuges, protege os nossos filhos, cuida dos nossos pais e avós. Que em cada casa haja respeito, diálogo, compreensão e muito amor. Restaura os casamentos que estão em crise, traz de volta os filhos que se afastaram, sara as feridas emocionais causadas por palavras duras ou atitudes erradas. Faz da nossa família um testemunho vivo do teu amor. Senhor, entregamos nas tuas mãos as nossas finanças durante este mês. Pai, tu conheces as nossas necessidades. Sabes exatamente quanto precisamos para viver com dignidade. A tua palavra promete em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Nós cremos nesta promessa e a declaramos sobre as nossas vidas neste mês de abril de 2026. Que não falte o pão de cada dia sobre as nossas mesas, que não falte o dinheiro para pagar as contas essenciais, que não falte provisão para cuidar da nossa família. Abre fontes de renda que nem imaginamos. Envia bênçãos financeiras de lugares inesperados. Multiplica o pouco que temos, assim como multiplicaste os pães e os peixes.
Livra-nos das dívidas que nos sufocam. Dá-nos sabedoria para administrar bem o dinheiro que passa pelas nossas mãos. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, confiando que Tu abrirás as janelas dos céus. Pai, entregamos nas Tuas mãos os nossos relacionamentos neste mês. Senhor, que sejamos pessoas que levam paz aonde quer que cheguemos, que sejamos instrumentos da Tua graça nos relacionamentos. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram, a pedir perdão quando erramos, a construir pontes em vez de muros. Que os nossos amigos sejam verdadeiros, que as nossas amizades sejam saudáveis e edificantes. Afasta de nós as pessoas tóxicas, aquelas que só aparecem para nos prejudicar ou sugar as nossas energias. Aproxima de nós aqueles que nos fazem crescer na fé, que nos incentivam a ser melhores, que caminham conosco nas alegrias e nas dores. Senhor, também pedimos pelos nossos relacionamentos amorosos. Para os solteiros que desejam encontrar um companheiro, que Tu envies a pessoa certa no tempo certo. Para os namorados, que o relacionamento seja pautado no respeito e na pureza. Para os casados, que o amor seja renovado a cada dia. Senhor Deus, entregamos nas Tuas mãos os nossos sonhos e projetos para este mês. Pai, há coisas que desejamos alcançar, metas que queremos atingir, objetivos que traçamos. Se esses sonhos estão alinhados com a Tua vontade, pedimos que Tu os realizes. Dá-nos a disciplina necessária para trabalharmos em direção aos nossos objetivos, a perseverança para não desistirmos diante das dificuldades, a fé para crermos mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Mas, Senhor, se algum dos nossos planos não está de acordo com o Teu propósito para as nossas vidas, pedimos que Tu os bloqueies. Fecha as portas que precisam ser fechadas, mesmo que isso nos traga frustração momentânea, porque sabemos que os Teus planos são sempre melhores que os nossos. Ajuda-nos a ter a sensibilidade espiritual para discernir a Tua vontade em cada decisão que tomarmos neste mês. Que não sejamos teimosos, querendo seguir os nossos próprios caminhos, quando Tu estás nos chamando para outra direção. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos a nossa vida espiritual neste mês de abril. Senhor, que este seja um mês de crescimento na fé, de amadurecimento espiritual, de intimidade maior contigo. Dá-nos fome e sede da Tua palavra, que tenhamos prazer em ler a Bíblia diariamente, que meditemos nos Teus ensinamentos dia e noite. Fortalece a nossa vida de oração, que não oremos apenas quando estamos em necessidade, mas que busquemos a Tua face constantemente, porque Te amamos e desejamos estar na Tua presença. Senhor, aviva o nosso primeiro amor, aquele entusiasmo que tínhamos quando Te conhecemos pela primeira vez. Não permitas que a rotina esfrie o nosso coração, que as preocupações do dia a dia nos afastem de Ti, que o pecado encontre brechas nas nossas vidas. Ajuda-nos a viver em santidade, a fugir de toda a aparência do mal, a sermos luz neste mundo de trevas. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para levar o Evangelho a outras pessoas neste mês. Senhor, entregamos nas Tuas mãos a nossa mente e os nossos pensamentos durante este mês. Pai, quantas batalhas são travadas primeiro na nossa mente antes de se manifestarem na realidade. O inimigo tenta plantar pensamentos negativos, dúvidas, medos, preocupações excessivas. Mas nós declaramos nesta manhã que temos a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando vierem pensamentos de derrota, que possamos declararmos a vitória que já temos em Ti. Quando vierem pensamentos de escassez, que lembremos das Tuas promessas de provisão. Quando vierem pensamentos de medo, que recordemos que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor
e moderação. Enche a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 8. Que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Ti. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos a educação dos nossos filhos neste mês. Senhor, protege as nossas crianças e adolescentes em cada ambiente que frequentam. Guarda-os na escola, no caminho de ida e volta, nas atividades extracurriculares. Livra-os de más companhias, de influências negativas, de pessoas que queiram desviá-los do caminho correto. Dá-lhes sabedoria para escolherem bem as amizades, discernimento para identificarem o que é certo e o que é errado. Senhor, derrama inteligência sobre os nossos filhos, que tenham facilidade para aprender, que se destaquem nos estudos, que sejam exemplos de bom comportamento. Protege-os de todo tipo de violência, bullying, abuso ou exploração. Que cresçam no Teu temor, conhecendo a Tua palavra desde pequenos. Ajuda-nos como pais a sermos exemplos vivos da fé que professamos, que eduquemos os nossos filhos nos Teus caminhos conforme o Senhor nos ordena em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Senhor Deus, entregamos nas Tuas mãos a nossa proteção neste mês. Pai, vivemos em tempos perigosos, onde a violência tem aumentado assustadoramente. Mas nós cremos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, conforme o Salmo capítulo 46, versículo 1. Coloca os Teus anjos ao nosso redor para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Protege-nos de assaltos, sequestros, acidentes de trânsito, desastres naturais. Quando sairmos de casa, que possamos sair debaixo da Tua proteção e retornar em segurança. Guarda as nossas residências de invasões, roubos, incêndios. Que o sangue de Jesus esteja sobre as portas das nossas casas, assim como estava sobre as portas dos israelitas no Egito. Livra-nos de toda cilada do inimigo, de toda emboscada espiritual, de todo mal que se levante contra nós. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, e toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada conforme Isaías, capítulo 54, versículo 17. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos as nossas emoções neste mês de abril. Senhor, quantas pessoas começam o dia já se sentindo derrotadas, tristes, sem esperança. Mas a Tua palavra nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força, conforme Neemias, capítulo 8, versículo 10. Derrama sobre nós o óleo da alegria, tira de nós o espírito de angústia, liberta-nos de toda a opressão emocional. Cura as feridas do passado que ainda sangram em nosso coração, sara as marcas deixadas por traumas, abusos, rejeições, abandonos. Senhor, há pessoas que carregam dores tão profundas que nem conseguem mais chorar. Toca nessas vidas com o Teu amor restaurador. Ensina-nos a lidar com as nossas emoções de forma saudável, que não reprimamos o que sentimos, mas também não sejamos escravos dos nossos sentimentos. Dá-nos equilíbrio emocional, paz interior, contentamento verdadeiro que só pode vir de Ti. Senhor, entregamos nas Tuas mãos o nosso testemunho cristão neste mês. Pai, que as pessoas vejam Cristo em nós através das nossas atitudes, palavras e comportamentos. Que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, mas sim pontes que levam as pessoas até Ti. Ajuda-nos a viver de forma coerente com aquilo que pregamos, que não sejamos hipócritas dizendo uma coisa e fazendo outra. Que a nossa fé não seja apenas de palavras, mas também de ações concretas. Quando alguém nos perguntar sobre a esperança que há em nós, que saibamos responder com mansidão e temor. Usa-nos como instrumentos de bênção na vida de outras pessoas.
Que onde houver tristeza, levemos alegria, onde houver conflito, levemos paz, onde houver dúvida, levemos fé. Senhor, que neste mês de abril possamos ser sal da terra e luz do mundo, conforme Tu nos chamaste para ser em Mateus, capítulo 5. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos a nossa igreja local neste mês. Senhor, abençoa os nossos pastores, líderes, obreiros e todos que servem na Tua casa. Dá-lhes sabedoria para guiarem o rebanho, unção para pregarem a Tua palavra, amor para cuidarem das ovelhas. Protege-os de ataques espirituais, de desânimo, de tentações. Fortalece as suas famílias, supre as suas necessidades, renova as suas forças. Senhor, que a nossa igreja seja um lugar de avivamento neste mês, onde vidas sejam transformadas, onde enfermos sejam curados, onde cativos sejam libertos. Que haja crescimento numérico, mas também crescimento espiritual. Que os cultos sejam marcados pela Tua presença poderosa, que o louvor seja genuíno, que a pregação seja ungida. Ajuda-nos a sermos membros ativos e comprometidos, que não apenas recebamos, mas também contribuamos com os nossos dons e talentos. Que haja união e amor entre os irmãos. Senhor Deus, entregamos nas Tuas mãos as autoridades do nosso país neste mês. Pai, a Tua palavra nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que devemos fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Oramos pelos nossos governantes, que Tu toques o coração deles, que lhes dês sabedoria para tomarem decisões que beneficiem o povo. Livra a nossa nação da corrupção, da injustiça, da violência. Levanta líderes que Te temem, que governem com retidão, que se importem verdadeiramente com o bem-estar da população. Senhor, traz avivamento espiritual sobre a nossa terra, que muitos se convertam e voltem para Ti neste mês. Que a Tua igreja seja sal e luz, influenciando positivamente a sociedade. Protege o nosso país de crises econômicas, desastres naturais, epidemias. Derrama paz sobre a nossa nação. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos os nossos talentos e dons neste mês de abril. Senhor, Tu nos criaste de forma única e especial, colocando em cada um de nós habilidades específicas. Ajuda-nos a descobrir e desenvolver os nossos talentos, que não os enterremos por medo ou insegurança, como fez o servo da parábola dos talentos. Dá-nos oportunidades para usarmos os nossos dons de forma que glorifique o Teu nome e abençoe outras pessoas. Se temos o dom de ensinar, que ensinemos com excelência. Se temos o dom de servir, que sirvamos com alegria. Se temos o dom de liderar, que lideremos com humildade. Se temos o dom de contribuir, que contribuamos com generosidade. Senhor, multiplica os nossos talentos, faz com que eles sejam reconhecidos e valorizados. Que neste mês possamos usar aquilo que Tu nos deste para fazer a diferença no mundo. Senhor, entregamos nas Tuas mãos os nossos hábitos e disciplinas neste mês. Pai, sabemos que somos aquilo que fazemos repetidamente. Ajuda-nos a desenvolver hábitos saudáveis e a abandonar aqueles que nos prejudicam. Dá-nos disciplina para acordarmos cedo e buscarmos a Tua face logo pela manhã, para lermos a Tua palavra diariamente, para orarmos sem cessar. Ajuda-nos a cuidar bem do nosso corpo através de alimentação adequada e exercícios físicos. Livra-nos de vícios que nos escravizam, como álcool, drogas, pornografia, jogos de azar, vícios em tecnologia. Senhor, quebra toda a cadeia que nos prende, rompe toda a fortaleza que o inimigo construiu nas nossas vidas. Dá-nos força de vontade para vencermos as tentações, para resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Que neste mês de abril possamos experimentar liberdade verdadeira, aquela que só Cristo pode dar. Pai amado,
Entregamos nas tuas mãos cada dia deste mês de abril de 2026. Desde este primeiro dia até o dia 30, que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de experimentarmos a tua bondade. Cada tarde seja marcada pela tua provisão. Cada noite seja coberta pela tua paz. Senhor, não sabemos o que este mês nos reserva. Não conhecemos os desafios que virão, nem as bênçãos que receberemos. Mas uma coisa sabemos com certeza: tu estarás conosco todos os dias. Quando vier a tempestade, tu acalmarás as águas. Quando vier o deserto, tu farás brotar rios. Quando vier a escuridão, tu serás a nossa luz. Quando vier a fraqueza, tu serás a nossa força. Confiamos em ti de todo o nosso coração e não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos te reconhecemos e cremos que tu endireitarás as nossas veredas, conforme Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Que abril de 2026 seja o melhor mês das nossas vidas até agora. Senhor Deus, entregamos nas tuas mãos cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Pai, tu conheces cada uma delas pelo nome, conheces a situação que estão enfrentando, conheces as lágrimas que já derramaram, conheces os sonhos que carregam no coração. Toca em cada vida de forma pessoal e específica. Aquele que está desempregado, envia uma oportunidade de trabalho neste mês. Aquela que está doente, derrama cura sobre o seu corpo. Aquele que está endividado, abre caminhos para quitar as dívidas. Aquela que está em crise no casamento, restaura o relacionamento. Aquele que perdeu um ente querido, consola o coração enlutado. Aquela que se sente sozinha, envia companhia verdadeira. Senhor, não há situação impossível para ti. Não há problema grande demais que tu não possas resolver. Que cada pessoa que entregou este mês nas tuas mãos veja a tua mão poderosa agindo em sua vida de forma sobrenatural. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos os sonhos que parecem impossíveis de serem realizados. Aquele filho que se afastou e parece nunca mais voltar. Aquela cura que os médicos disseram ser impossível. Aquele casamento que parece não ter mais jeito, aquela situação financeira que parece sem saída. Senhor, tu és o Deus do impossível. Tu és especialista em fazer o que ninguém mais pode fazer. Quando todos dizem que não há mais esperança, tu apareces e mostras que para ti tudo é possível. Neste mês de abril de 2026, que vejamos milagres acontecerem, que testemunhemos o teu poder agindo de forma extraordinária. Que as pessoas ao nosso redor fiquem admiradas ao verem o que tu fizeste nas nossas vidas. Que o nosso testemunho de vitória leve muitos a te conhecerem e a crerem no teu nome. Senhor, faz aquilo que só tu podes fazer. Surpreende-nos com a tua bondade, maravilha-nos com o teu amor. Senhor, entregamos nas tuas mãos as portas que precisam ser abertas neste mês. Pai, há oportunidades esperando por nós, há bênçãos preparadas, há vitórias reservadas, mas muitas vezes as portas parecem fechadas, os caminhos bloqueados, as possibilidades distantes. Pedimos que tu abras as portas que nenhum homem pode fechar, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Abre portas no mercado de trabalho, na área da saúde, nos relacionamentos, nas finanças, no ministério. Que neste mês de abril vejamos portas se abrindo de forma sobrenatural, oportunidades surgindo inesperadamente, caminhos se abrindo onde não havia caminho. Senhor, também pedimos que tu feches as portas que precisam ser fechadas, aquelas que parecem atraentes, mas que nos levariam para longe do teu propósito. Dá-nos discernimento para sabermos identificar quais portas vêm de ti e quais são armadilhas do inimigo. Pai amado, entregamos nas tuas mãos as nossas palavras neste mês. Senhor,
A tua palavra nos ensina que da abundância do coração fala a boca, e que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Ajuda-nos a vigiar a nossa língua, que não falemos mal de ninguém, que não murmuremos, que não fofoquemos, que não amaldiçoemos. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, que edifiquem e não destruam, que abençoem e não amaldiçoem, que tragam vida e não morte. Ensina-nos a usar o poder da palavra para decretar bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a vida de outras pessoas. Que neste mês de abril as nossas declarações sejam de fé e não de dúvida, de vitória e não de derrota, de abundância e não de escassez. Que confessemos com a nossa boca aquilo que cremos no nosso coração. Senhor, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor Deus, entregamos nas Tuas mãos os nossos medos e inseguranças neste mês. Pai, quantas vezes o medo nos paralisa, impedindo-nos de avançar, de arriscar, de conquistar aquilo que Tu já preparaste para nós. Mas a Tua palavra nos diz mais de 300 vezes para não temermos, porque Tu estás conosco. Liberta-nos do medo do fracasso, do medo da rejeição, do medo do futuro, do medo de não sermos suficientes. Ajuda-nos a compreender que não recebemos espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Que neste mês de abril possamos enfrentar os nossos medos com coragem, sabendo que Tu vais à nossa frente como um guerreiro valente. Que possamos dar passos de fé, mesmo quando não vemos o caminho completo, confiando que Tu iluminas cada passo que damos. Senhor, substitui os nossos medos pela Tua paz, as nossas inseguranças pela certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos os relacionamentos que precisam ser restaurados neste mês. Senhor, quantas famílias estão divididas por mágoas antigas? Quantos amigos se afastaram por mal-entendidos? Quantos irmãos em Cristo estão em conflito por questões que poderiam ser resolvidas com diálogo e perdão? Derrama sobre nós o espírito de reconciliação, quebra o orgulho que nos impede de dar o primeiro passo, amolece os corações endurecidos pela amargura. Que neste mês de abril vejamos restauração de relacionamentos, reencontros emocionantes, abraços que curam feridas antigas. Senhor, ensina-nos que a vida é muito curta para vivermos em conflito com aqueles que amamos. Dá-nos humildade para pedirmos perdão quando erramos e graça para perdoarmos quando somos feridos. Que sejamos instrumentos da Tua paz, levando reconciliação onde há divisão, amor onde há ódio, perdão onde há ressentimento. Senhor, entregamos nas Tuas mãos as sementes que plantaremos neste mês. Pai, a Tua palavra nos ensina que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ajuda-nos a sermos semeadores generosos de coisas boas. Que semeemos amor e colhamos amor. Que semeemos bondade e colhamos bondade. Que semeemos generosidade e colhamos generosidade. Que neste mês de abril sejamos intencionais em plantar sementes que produzirão frutos bons nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Ensina-nos a semear mesmo quando a terra parece árida, a investir mesmo quando não vemos resultados imediatos, a dar mesmo quando temos pouco. Senhor, multiplica as sementes que plantarmos. Faz com que cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada gesto de amor produza frutos abundantes, que possamos colher neste ano aquilo que plantamos com fé. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos a nossa gratidão neste mês. Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas gratas em todas as circunstâncias, que não apenas Te busquemos quando precisamos de algo, mas que também Te agradeçamos pelas bênçãos já recebidas.
Quantas vezes pedimos 10 coisas, recebemos 9 e reclamamos da uma que faltou, esquecendo-nos de agradecer pelas 9 que recebemos. Perdoa-nos pela ingratidão, pela falta de reconhecimento das tuas bondades diárias. Que neste mês de abril desenvolvamos um coração grato, que vejamos tuas bênçãos mesmo nas pequenas coisas, que reconheçamos tua mão agindo até nas situações difíceis. Ensina-nos a dar graças em tudo, porque esta é a tua vontade para nós em Cristo Jesus. Que a gratidão se torne um estilo de vida e não apenas uma reação eventual. Senhor, recebe a nossa gratidão por este novo mês que nos deste. Senhor Deus, entregamos nas tuas mãos o nosso propósito de vida neste mês. Pai, muitas pessoas vivem sem saber para que existem, sem conhecer o chamado que tu tens para elas. Revela a cada um de nós qual é o nosso propósito, qual é o plano específico que preparaste antes mesmo de nascermos. Ajuda-nos a não vivermos vidas vazias, correndo atrás de coisas que não têm valor eterno. Que possamos descobrir e cumprir a missão para a qual fomos criados. Senhor, há pessoas que estão no emprego errado, no relacionamento errado, no lugar errado, porque ainda não descobriram o propósito divino. Que neste mês de abril haja revelação clara do teu plano, que possamos ouvir a tua voz nos direcionando, que tenhamos coragem para fazer as mudanças necessárias. Usa-nos para cumprir os teus propósitos na terra, para ser bênção na vida de outras pessoas, para fazer diferença no mundo. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos a nossa paciência neste mês. Senhor, vivemos numa época de imediatismo, onde queremos tudo para agora, onde não sabemos mais esperar. Mas a tua palavra nos ensina que é necessário ter paciência para herdarmos as promessas. Ajuda-nos a confiar no teu tempo perfeito, a não nos desesperarmos quando as respostas demoram, a não tomarmos atalhos que nos desviam do teu caminho. Ensina-nos que há um tempo para plantar e um tempo para colher, que há processos que não podem ser apressados. Que neste mês de abril desenvolvamos paciência para esperar em ti, sabendo que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Senhor, enquanto esperamos, ajuda-nos a continuar trabalhando, servindo, crescendo, aprendendo, que a espera não seja passiva, mas ativa, cheia de fé e expectativa de que no tempo certo tudo se cumprirá. Senhor, entregamos nas tuas mãos as nossas prioridades neste mês. Pai, muitas vezes colocamos em primeiro lugar aquilo que deveria estar em segundo, terceiro ou último lugar. Ajuda-nos a organizar a nossa vida conforme a tua vontade, colocando-te sempre em primeiro lugar. Que busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ensina-nos a valorizar mais as pessoas do que as coisas, mais os relacionamentos do que as posses, mais o eterno do que o temporário. Que neste mês de abril revisemos as nossas prioridades, que eliminemos aquilo que rouba o nosso tempo sem agregar valor real, que investamos mais naquilo que realmente importa. Senhor, não permitas que cheguemos ao fim da vida tendo sido bem-sucedidos naquilo que não tinha importância e fracassados naquilo que era essencial. Ajuda-nos a viver com sabedoria e propósito. Pai amado, entregamos nas tuas mãos a nossa obediência neste mês. Senhor, não basta conhecermos a tua vontade, precisamos obedecer. Quantas vezes tu nos mostras o caminho, mas insistimos em seguir o nosso próprio. Perdoa-nos pela desobediência, pela rebeldia, pela teimosia. Ajuda-nos a compreender que a obediência é melhor do que o sacrifício, que é melhor obedecer do que oferecer gordura de carneiros. Que neste mês de abril sejamos prontos para obedecer a tua voz, mesmo quando não compreendemos completamente.
mesmo quando parece difícil, mesmo quando vai contra a nossa lógica humana. Dá-nos um coração submisso e dócil, que não questione as tuas ordens, mas que simplesmente obedeça. Senhor, sabemos que a bênção vem através da obediência, que quando obedecemos, abrimos as comportas do céu sobre as nossas vidas. Ensina-nos a andar nos teus caminhos todos os dias. Senhor Deus, entregamos nas tuas mãos os nossos momentos de solidão neste mês. Pai, há pessoas que, mesmo cercadas de gente, se sentem profundamente sozinhas. Há uma solidão da alma que ninguém mais pode preencher a não ser tu. Para aqueles que acordam sozinhos, que passam o dia inteiro sem ter com quem conversar, que se sentem esquecidos e abandonados, revela a tua presença constante. Mostra-lhes que tu nunca os deixas nem os desampara, que estás mais perto do que pensam. Senhor, transforma a solidão em momentos de intimidade contigo, que as pessoas aprendam a desfrutar da tua companhia, a conversar contigo, a sentir-se amadas por ti. Mas também pedimos que envies companhias verdadeiras, amigos sinceros, pessoas que se importam de verdade. Que neste mês de abril ninguém se sinta sozinho, porque todos experimentarão a realidade da tua presença amorosa. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos as crianças e os jovens neste mês. Senhor, protege a nova geração dos perigos deste mundo, das influências negativas, das ideologias que vão contra a tua palavra. Guarda as crianças da exposição precoce a conteúdos impróprios. Protege-as de abusos, de violência, de exploração. Que cresçam num ambiente seguro, amadas e valorizadas. Senhor, toca no coração dos jovens que estão confusos, que estão buscando identidade nos lugares errados, que estão experimentando coisas perigosas. Livra-os das drogas, da promiscuidade, da violência, do suicídio. Levanta nesta geração jovens que te amam, que te servem, que fazem diferença no mundo. Que neste mês de abril vejamos muitos jovens se entregando a ti, sendo transformados pelo teu poder, descobrindo o propósito para o qual foram criados. Usa-os poderosamente para espalhar o Evangelho. Senhor, entregamos nas tuas mãos os idosos neste mês. Pai, cuida daqueles que já viveram tantos anos, que já enfrentaram tantas batalhas, que agora precisam de cuidados especiais. Derrama saúde sobre os corpos envelhecidos, alivia as dores crônicas, fortalece os membros fracos. Senhor, não permitas que os idosos sejam negligenciados, abandonados ou maltratados pelas próprias famílias. Toca no coração dos filhos, para que honrem seus pais conforme o teu mandamento, para que cuidem deles com amor e paciência, que os idosos se sintam valorizados, úteis, amados. Senhor, usa a sabedoria e a experiência deles para abençoar as gerações mais novas. Que neste mês de abril todos os idosos experimentem dignidade, respeito, carinho. Que seus últimos anos sejam os melhores, cheios da tua paz e da certeza da vida eterna contigo. Pai amado, entregamos nas tuas mãos as viúvas e os órfãos neste mês. Senhor, a tua palavra diz que a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Consola aqueles que perderam seus cônjuges, que se sentem pela metade, que enfrentam a dor da ausência todos os dias. Sê o marido das viúvas e o pai dos órfãos conforme tu prometeste. Supre todas as necessidades deles. Protege-os de quem queira se aproveitar da vulnerabilidade. Envia pessoas que os ajudem de forma prática. Senhor, levanta na igreja pessoas sensíveis para cuidarem das viúvas e dos órfãos, para não os deixarem desamparados. Que neste mês de abril haja provisão abundante para todos eles, que vejam a tua mão poderosa agindo em suas vidas, que sintam o teu abraço consolador nos momentos de saudade e dor. Senhor Deus,
Entregamos nas tuas mãos os missionários e evangelistas neste mês. Pai, abençoa aqueles que deixaram tudo para levar o evangelho até os confins da terra. Protege-os nos lugares perigosos, supre todas as necessidades deles, guarda suas famílias. Senhor, abre portas para que o Evangelho seja pregado livremente, derruba barreiras culturais e religiosas, salva muitas almas através do trabalho deles. Dá-lhes sabedoria para contextualizarem a mensagem sem perder a essência, coragem para pregarem mesmo diante da perseguição, amor pelas pessoas que ainda não te conhecem. Que neste mês de abril vejamos um grande mover missionário, que muitos sejam enviados, que muitos povos ouçam o Evangelho pela primeira vez. Senhor, apressa a volta de Jesus, fazendo com que todas as nações sejam alcançadas com a mensagem da salvação. Pai Celestial, entregamos nas tuas mãos os enfermos terminais e suas famílias neste mês. Senhor, para aqueles que receberam diagnósticos difíceis, que estão lutando contra doenças graves, que talvez estejam vivendo seus últimos dias, derrama paz sobrenatural. Tira o medo da morte, mostra-lhes a certeza da vida eterna, revela-lhes o teu amor incondicional. Se for da tua vontade, opera milagres de cura, mesmo nos casos que os médicos consideram impossíveis. Mas se o tempo de partir chegou, que seja uma partida tranquila, sem sofrimento desnecessário, cercada do amor da família. Senhor, consola os familiares que acompanham o sofrimento de um ente querido, dá-lhes forças para cuidarem com amor até o fim, prepara os corações para a despedida. Que neste mês de abril, todos os que partirem para a eternidade partam em paz, sabendo que vão te encontrar. Senhor, entregamos nas tuas mãos este mês de abril de 2026 de forma completa e total. Que cada dia seja vivido na tua presença, que cada decisão seja tomada sob tua orientação, que cada passo seja guiado por ti, que este seja verdadeiramente um mês abençoado, um mês de vitórias, um mês de milagres, um mês de crescimento espiritual, um mês de realização de sonhos, um mês de bênçãos abundantes. Senhor, que ao chegarmos ao último dia deste mês, possamos olhar para trás e ver claramente a tua mão agindo em cada detalhe. Possamos testemunhar das maravilhas que fizeste. Possamos estar ainda mais apaixonados por ti. Que abril de 2026 fique marcado nas nossas memórias como um mês especial, um mês que mudou a nossa história. Confiamos em ti, entregamos tudo nas tuas mãos, descansamos nos teus braços eternos. Tudo isto pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, entregamos nas tuas mãos cada sonho que parece distante neste mês. Aquela casa própria que tanto desejamos, aquele diploma que queremos conquistar, aquele negócio que sonhamos abrir, aquele ministério que queremos iniciar, aquela viagem que planejamos fazer. Senhor, se esses sonhos vêm de ti, que neste mês de abril vejamos portas se abrindo, recursos surgindo, oportunidades aparecendo. Ajuda-nos a trabalhar com dedicação em direção aos nossos objetivos, mas sempre dependendo de ti e não das nossas próprias forças. Que não desanimemos diante das dificuldades, que não desistamos quando as coisas demorarem mais do que esperávamos. Senhor, renova a nossa esperança a cada manhã, fortalece a nossa fé a cada noite. Que continuemos crendo mesmo quando não vemos, que continuemos esperando mesmo quando parece impossível. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Senhor Deus, entregamos nas tuas mãos as nossas lutas internas neste mês. Aquelas batalhas que ninguém vê, aqueles conflitos que acontecem dentro da nossa mente e do nosso coração. A luta contra vícios que nos escravizam, contra pensamentos que nos atormentam, contra sentimentos que nos destroem. Pai,
Tu vês o que se passa no mais íntimo do nosso ser. Conheces cada batalha que travamos em segredo. Ajuda-nos a vencer essas lutas internas, dá-nos força para resistirmos às tentações, sabedoria para identificarmos as armadilhas do inimigo, coragem para buscarmos ajuda quando necessário. Senhor, liberta-nos de tudo aquilo que nos prende, quebra as cadeias que nos impedem de sermos livres de verdade. Que neste mês de abril experimentemos libertação genuína, que possamos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos os nossos arrependimentos e as nossas segundas chances neste mês. Senhor, há coisas que fizemos no passado e que nos envergonham até hoje, decisões erradas que tomamos, pessoas que ferimos, oportunidades que desperdiçamos. Ajuda-nos a compreender que o Teu perdão é maior do que todos os nossos erros, que a Tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Liberta-nos da culpa que nos paralisa, da vergonha que nos impede de avançar. Senhor, dá-nos novas oportunidades, segundas chances de fazer o certo, de consertar o que foi quebrado, de restaurar o que foi destruído. Que neste mês de abril possamos experimentar novos começos, que possamos escrever novos capítulos na nossa história, que possamos provar que pessoas realmente mudam quando se encontram contigo. Obrigado porque Tu és o Deus das novas chances. Senhor, entregamos nas Tuas mãos os casais que estão tentando ter filhos neste mês. Pai, há mulheres que choram em segredo todos os meses quando a menstruação chega. Há homens que se sentem impotentes diante da infertilidade. Há casais que já gastaram muito dinheiro em tratamentos sem sucesso. Senhor, Tu és o Deus que abre a madre. Tu és aquele que dá filhos aos que são estéreis. Assim como operaste milagres na vida de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel, opera também na vida desses casais. Que neste mês de abril haja concepções milagrosas, que bebês sejam gerados, que sonhos de ser pai e mãe se realizem. Senhor, se o caminho for através de tratamentos médicos que deem certo, se for através de adoção, que o processo seja rápido. Mas se for através de um milagre direto, que assim seja. Dá filhos àqueles que tanto desejam. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos aqueles que sofrem com doenças mentais neste mês. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia e tantas outras enfermidades que afetam a mente. Senhor, há um estigma muito grande em torno dessas doenças, fazendo com que muitas pessoas sofram em silêncio, com medo de serem julgadas. Ajuda-nos como igreja a sermos mais compreensivos, mais acolhedores, mais empáticos com aqueles que lutam contra essas batalhas invisíveis. Senhor, toca na mente daqueles que sofrem, traz equilíbrio químico cerebral, cura traumas profundos que desencadeiam essas enfermidades. Que neste mês de abril, muitos busquem ajuda profissional sem vergonha, que encontrem os tratamentos adequados, que experimentem melhoras significativas. Que saibam que não estão sozinhos, que Tu te importas com a dor deles, que há esperança de cura e de dias melhores. Senhor Deus, entregamos nas Tuas mãos os desabrigados e os sem teto neste mês. Pai, há pessoas dormindo nas ruas, passando frio, passando fome, vivendo em condições desumanas. Enquanto muitos de nós temos casa confortável e comida na mesa, há irmãos nossos que não têm onde reclinar a cabeça. Senhor, toca no coração da sociedade para que olhemos para essas pessoas com compaixão e não com desprezo, que as tratemos com dignidade e não com indiferença. Levanta projetos sociais que realmente ajudem a tirar pessoas da rua, que ofereçam não apenas comida e abrigo, mas também oportunidades de recomeçar. Que neste mês de abril, muitos desabrigados encontrem um lar, um emprego,
uma nova chance de vida. Senhor, usa-nos como instrumentos para abençoar essas vidas, que não fechemos os olhos para o sofrimento alheio. Ajuda-nos a ver Cristo em cada pessoa necessitada. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos os presos e suas famílias neste mês. Senhor, há pessoas cumprindo pena por erros que cometeram, há inocentes que foram injustamente condenados, há famílias sofrendo com a ausência de um membro. Senhor, toca no coração daqueles que estão presos, que usem esse tempo para refletirem sobre suas vidas, para se arrependerem verdadeiramente, para Te encontrarem. Que presídios se tornem lugares de transformação e não apenas de punição. Levanta ministérios que levem o Evangelho para dentro das prisões, que mostrem aos presos que há esperança de recomeço. Senhor, para aqueles que são inocentes, que a verdade venha à tona, que a justiça seja feita. Consola as famílias que sofrem, especialmente as esposas e os filhos que ficaram. Que neste mês de abril vejamos libertações tanto físicas quanto espirituais. Que muitas vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Senhor, entregamos nas Tuas mãos as vítimas de violência doméstica neste mês. Pai, há mulheres, crianças e até homens que sofrem abusos dentro das próprias casas, que vivem com medo, que não sabem como sair dessa situação. Senhor, protege essas vítimas, dá-lhes coragem para denunciarem, envia pessoas que as ajudem a se libertarem dos agressores. Toca no coração dos agressores, que se arrependam e mudem, mas enquanto isso não acontece, afasta-os das vítimas. Senhor, levanta na sociedade uma rede de proteção eficiente, que as leis sejam cumpridas, que os culpados sejam punidos, que as vítimas sejam amparadas. Que neste mês de abril, muitas pessoas sejam libertas de relacionamentos abusivos, que encontrem segurança, que reconstruam suas vidas. Sara as feridas emocionais profundas causadas pela violência, restaura a dignidade roubada, devolve a alegria de viver. Pai amado, entregamos nas Tuas mãos os empreendedores e pequenos empresários neste mês. Senhor, há pessoas que arriscaram tudo para abrir um negócio, que investiram suas economias, que trabalham de sol a sol para fazer a empresa crescer. Derrama bênção sobre esses empreendimentos, envia clientes, multiplica as vendas, abre portas no mercado. Senhor, dá sabedoria para administrarem bem o negócio, para tomarem decisões acertadas, para contratarem as pessoas certas. Protege essas empresas de crises econômicas, de concorrência desleal, de burocracias excessivas. Que neste mês de abril muitos negócios decolem, que haja crescimento sustentável, que os sonhos empreendedores se realizem. Senhor, abençoa também aqueles que querem empreender, mas ainda não tiveram coragem ou recursos. Que este seja o mês em que darão o primeiro passo, que encontrem as oportunidades e os recursos necessários. Senhor Deus, entregamos nas Tuas mãos os professores e educadores neste mês. Pai, valoriza aqueles que dedicam suas vidas a ensinar, que muitas vezes trabalham em condições difíceis, que são mal remunerados, que enfrentam desrespeito de alunos e até de pais. Senhor, dá-lhes ânimo para continuarem, renova a paixão pelo ensino, mostra-lhes que o trabalho deles tem valor eterno, porque estão moldando gerações. Derrama criatividade sobre eles para que as aulas sejam interessantes, paciência para lidarem com alunos difíceis, sabedoria para identificarem e ajudarem aqueles que têm dificuldades de aprendizagem. Que neste mês de abril os professores sejam mais valorizados pela sociedade, que recebam melhores salários, que tenham melhores condições de trabalho. Senhor, usa os professores cristãos para serem luz nas escolas, para influenciarem positivamente seus alunos, para plantarem sementes do Evangelho. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos os profissionais de saúde neste mês.
Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos e tantos outros que trabalham cuidando da saúde das pessoas. Senhor, dá-lhes sabedoria para diagnosticarem corretamente, habilidade para tratarem com eficácia, compaixão para cuidarem com amor. Protege-os de doenças contagiosas, daqueles que trabalham em jornadas exaustivas, que fazem plantões seguidos, que lidam diariamente com sofrimento e morte. Que neste mês de abril, os profissionais de saúde sejam instrumentos de cura nas tuas mãos, que através deles milagres aconteçam, que vidas sejam salvas. Abençoa especialmente aqueles que trabalham em regiões carentes, em hospitais públicos lotados, em condições precárias. Valoriza o trabalho deles. Senhor, entregamos nas tuas mãos aqueles que lutam contra vícios neste mês. Vício em álcool, drogas, cigarro, pornografia, jogos de azar, comida, internet e tantos outros. Pai, há pessoas escravizadas por esses vícios, que querem parar, mas não conseguem sozinhas, que já tentaram diversas vezes e recaíram. Senhor, quebra as correntes que as prendem, destrói as fortalezas que o inimigo construiu em suas vidas, liberta-as completamente. Dá-lhes força de vontade para resistirem às tentações. Envia pessoas que as apoiem no processo de libertação. Guia-as a tratamentos eficazes quando necessário. Que neste mês de abril, muitos viciados experimentem libertação sobrenatural. Que sintam o desejo pelo vício sendo arrancado pela raiz, que nunca mais voltem à escravidão. Senhor, restaura as vidas destruídas pelo vício, reconstrói famílias desfeitas, devolve dignidade e propósito, mostra que em ti há verdadeira liberdade. Pai amado, entregamos nas tuas mãos os estudantes neste mês, aqueles que estão se preparando para vestibulares, concursos, provas importantes. Senhor, derrama inteligência sobre eles, que tenham facilidade para aprender, boa memória para reter o conteúdo, concentração para estudar. Ajuda-os a administrarem bem o tempo, a terem disciplina nos estudos, a não procrastinarem. Senhor, acalma a ansiedade que muitos sentem antes das provas, dá-lhes confiança, clareza mental no momento de responder às questões. Que neste mês de abril, muitos estudantes vejam o resultado do esforço, que sejam aprovados onde desejam, que conquistem as vagas tão sonhadas. Senhor, abre portas de oportunidades através da educação, que estudar seja um caminho de ascensão social para aqueles que vêm de famílias humildes. Abençoa especialmente os estudantes que precisam conciliar trabalho e estudos. Senhor Deus, entregamos nas tuas mãos as gestantes neste mês. Pai, protege cada bebê que está sendo gerado, cada vida que está se formando no ventre materno. Que as gestações sejam saudáveis, sem complicações, sem riscos para a mãe ou bebê. Senhor, dá às gestantes ânimo para enfrentarem os desconfortos naturais da gravidez, alegria pela vida que carregam, expectativa pelo momento de conhecerem seus filhos. Protege-as de abortos espontâneos, de partos prematuros, de malformações. Que neste mês de abril todas as consultas de pré-natal tragam boas notícias, que os exames estejam normais, que os bebês se desenvolvam perfeitamente. Senhor, prepara o coração dos pais para receberem esses filhos com amor, que sejam pais presentes e dedicados. Abençoa especialmente as mães que estão grávidas em situações difíceis, que se sentem sozinhas ou sem apoio. Envia ajuda, Pai Celestial. Entregamos nas tuas mãos os desempregados neste mês. Senhor, há pessoas que acordam todos os dias sem ter para onde ir, que enviam currículos e não recebem respostas, que vão a entrevistas e não são chamadas, que se sentem inúteis e desvalorizadas. Pai, abre portas de emprego neste mês de abril. Que oportunidades surjam, que currículos sejam notados, que entrevistas sejam bem-sucedidas.
Dá aos desempregados a perseverança para não desistirem de procurar, a fé para continuarem crendo que o emprego virá, a criatividade para buscarem alternativas de renda enquanto isso. Senhor, supre as necessidades básicas enquanto o emprego não vem, que não falte comida, que não faltem recursos para pagar as contas essenciais. Que neste mês muitos desempregados recebam aquela ligação tão esperada, que consigam empregos melhores do que os que tinham antes, que vejam que Tu és fiel. Senhor, entregamos nas Tuas mãos os relacionamentos amorosos neste mês. Para os solteiros que desejam encontrar um companheiro, que Tu envies a pessoa certa, no tempo certo, alguém que Te ame, que compartilhe dos mesmos valores, que seja parceiro verdadeiro. Senhor, livra-os de relacionamentos que não vêm de Ti, de pessoas que só vão causar sofrimento, de uniões que não estão nos Teus planos. Para os namorados, que o relacionamento seja pautado no respeito, na pureza, na construção de um futuro juntos, que saibam se realmente devem casar ou se devem encerrar o namoro. Para os noivos, que os preparativos do casamento sejam tranquilos, que as famílias se entendam, que tudo saia conforme planejado. Que neste mês de abril, relacionamentos saudáveis sejam formados, noivados aconteçam, casamentos sejam marcados. Senhor, protege os relacionamentos das investidas do inimigo que quer destruir. Pai amado, agradecemos por mais este tempo de oração, por nos permitires trazer diante de Ti todas as nossas necessidades, sonhos, medos e esperanças. Senhor, sabemos que Tu ouviste cada palavra, que Te importas com cada detalhe das nossas vidas, que nenhuma lágrima cai sem que Tu vejas, nenhum suspiro escapa sem que Tu ouças. Obrigado porque podemos confiar em Ti completamente, porque não precisamos carregar sozinhos os fardos da vida, porque temos um Pai Celestial que cuida de nós melhor do que qualquer pai terreno poderia cuidar. Senhor, que este mês de abril de 2026 seja verdadeiramente especial, um mês que ficará marcado nas nossas memórias como tempo de bênçãos, vitórias, milagres e crescimento. Que ao final deste mês possamos olhar para trás e testemunhar de tudo o que fizeste, de como foste fiel, de como cumpriste Tuas promessas. Tudo isto te pedimos e entregamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste momento, eu te convido a fazer algo muito importante. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir estas palavras. Talvez seja aquele amigo que está desanimado, aquele familiar que está enfrentando dificuldades, aquele colega de trabalho que precisa de esperança. Seja um instrumento de bênção na vida de alguém hoje. Escreva amém nos comentários se você crê que Deus vai agir poderosamente na sua vida neste mês de abril de 2026. Deixe o seu testemunho. Conte-nos o que Deus tem feito por você, porque o seu testemunho pode fortalecer a fé de outra pessoa. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para receber diariamente mensagens que vão edificar a sua fé, fortalecer o seu espírito e aproximar você cada vez mais de Deus. Aqui você encontrará orações poderosas, palavras de encorajamento, ensinamentos bíblicos que vão transformar a sua vida. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família neste dia e sempre. Que Ele te guarde, te proteja, te prospere e te encha de paz. Que este seja o início de um mês maravilhoso na sua vida. Vá em paz e que Deus te abençoe grandemente. Amém e amém.